Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? A gente fica meio enferrujado assim depois desse feriado, assim, um feriado prolongado, e a gente fica assim meio, como é que vai voltar assim na segunda-feira, mas começando aí a semana com mais um programa Cultura Geral, né? E hoje a gente vai tratar aí da reforma, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, não da reforma, de reforma tributária, o que é necessário, o que não é, né? Vamos falar também dessa reforma trabalhista, essa eterna luta entre capital e trabalho que não acaba nunca, né? Reforma para lá, reforma para cá, direitos que se vão, direitos que vêm, apesar que na reforma tem menos direitos adquiridos assim. Mas vamos tocando o barco aí do programa, vamos fazer um programa super legal e para isso a gente está recebendo aqui hoje o Matheus Braga, meu amigo, né? Tributarista, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, viu, Matheus? Obrigado, Betão, agradeço o convite aí para fazer esse bate-papo informal aí sobre os aspectos tributários que estão por vir aí nos próximos anos. Bacana, dessa vez deu tudo certo, né? Mesmo com chuva deu tudo certo, né, Matheus? A gente veio debaixo de chuva, enfim, o importante é vir. É isso aí. Doutora Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, viu? A gente fazer esse bate-papo assim, como eu disse aqui, essa eterna luta entre capital e trabalho, né, doutora? Obrigada, Betão, pelo convite. É uma satisfação estar aqui para falar para o povo de Nova Lima sobre as mudanças, o que o trabalhador vai perder. O trabalhador vai perder, com certeza. Bom, gente, seja muito bem-vindo aqui ao programa Cultura Geral, né? Espero que todos tenham curtido aí o feriado, quem não viajou, né? Não perca a próxima oportunidade, que viajar é sempre muito bom, né? Então, se sintam à vontade aqui no programa, nessa sala de bate-papo, e obrigado por deixar a gente entrar aí na sua casa e fazer um programa cada dia mais informativo. Ô, Matheus, há quantas andas aí essa situação tributária, né? Vamos ter reforma? Não vamos ter reforma? Como é que a gente pode viver nesse mundo assim, com tanto tributo e com tão pouco retorno, né? Isso, essa é uma das grandes questões que a gente critica, né? Enfim, a falta do retorno dos nossos impostos, nossos tributos que são pagos, né, tanto para o Estado, né, para a comunhão, Estados, municípios, enfim. Tem agora uma proposta de emenda à Constituição, né, denominada reforma tributária, que está em discussão, né, no Congresso Nacional, e ela visa simplificar um pouco mais a legislação tributária, enfim, unificar alguns tributos e também deslocar a maioria dos tributos do consumo para a renda, que seria até uma questão mais justa, tendo em vista que todos nós consumimos, então todos nós vamos pagar os tributos da mesma forma. Agora a renda varia de pessoa para pessoa, enfim, tem os que possuem mais renda, os que possuem menos renda. Então a tendência agora com essa nova reforma tributária seria fazer essa inversão. Pagar quem tem mais renda, pagar um pouco mais de tributos e o consumo reduzir um pouco a carga tributária. Será que a fatídica renda, o imposto sobre grandes fortunas sai nessa reforma? Essa é uma grande questão que tem que ser debatida também, enfim. O imposto sobre grandes fortunas gera muita polêmica, né? Tanto que ela gera polêmica, nós sabemos por quê, né? Pois é, hoje ela não foi instituída ainda, né? Enfim, a competência são dos nossos parlamentares, enfim, demanda até uma vontade política de instituir esses tributos. E eu acredito, ao meu ver, que de repente não venha a sair, né, nessa próxima reforma, enfim. E a legislação tributária é muito antiga, né? O Código Tributário é de 66 ainda. Hoje nós estamos em 2017 indo para 2018. Então, acredito que a simplificação que está sendo proposta agora no Congresso Nacional já é um grande começo, porque às vezes o contribuinte, na maioria das vezes, fica muito confuso, né? Às vezes vem um imposto ali sobre a propriedade, enfim, a questão do imóvel, às vezes chega uma cobrança da União, do ITR, chega a cobrança do município, o IPTU, quem que vai pagar, enfim, a legislação ela é muito complexa hoje e acaba prejudicando aí o contribuinte. Então, acredito que um dos pontos principais dessa reforma tributária seria a simplificação, né, da tributação, da legislação e também essa inversão, né, da renda ser tributada um pouco mais e o consumo um pouco menos, tendo em vista a questão da justiça fiscal. Então esse é um dos pontos que eu acho que podem ser favoráveis aí ao contribuinte.
Ô Matheus, explica pra gente uma coisa aqui. Por exemplo, a gente tem visto aí algumas vezes, você acha justo a pessoa ter um iate e não pagar imposto, e você que tem um fusquinha pagar imposto e tal? Como é que é isso, Matheus? Pois é, essa é uma das grandes injustiças fiscais que nós temos, enfim, na nossa legislação, principalmente estadual, né? Que PVA é de competência estadual, e ele incide sobre veículos automotores. E essa incidência do IPVA não incide realmente sobre esses, digamos assim, bens, né? Que são até de locomoção, iates, enfim, aviões, que quem possui são os que têm mais renda, quem possui tem mais condições, e não incide esse imposto. Então essa é uma das grandes questões também que tem que ser revista, enfim, todo o nosso sistema precisa ser renovado, enfim, tendo em vista o atual cenário catastrófico, digamos assim, tributário, enfim. Outra coisa, a carga tributária, a gente vê aqueles medidores assim, de tributos e tal, o que significa aquilo, aquela carga, aquela quantidade de impostos? Às vezes a pessoa, já pagamos até agora 6 bilhões e 500 milhões de reais de impostos. O que é aquilo? Muito pertinente sua pergunta, até vendo agora uma matéria recente, né, os brasileiros já pagaram mais de 1 trilhão de reais em impostos. E até agora essa data, agora no mês de outubro. Como é que come? Você pega do início do ano até agora? Isso, o pessoal faz esse levantamento, né, de acordo com os municípios, estados e a União, enfim, faz esse impostômetro que o pessoal vê na televisão. E nós já pagamos mais de 1 trilhão de reais, né, sem findar o ano. E a principal questão também que eu acho que tem que ser revista no nosso sistema tributário seria a contraprestação do Estado ao pagamento dos nossos tributos. Né, tendo em vista que nós pagamos aí inúmeros impostos, taxas, enfim, nós não vemos isso na prática como retorno. Nós estamos aí caminhando com o nosso carro aí na rua, a gente vê um buraco ali na rua, não tem um asfalto, às vezes um transporte público deficiente também, e a questão da saúde, enfim, tem todos os serviços públicos aí que poderiam ser melhor guarnecidos com esses recursos, e esses recursos não são aplicados em benefício da população. Então, até eu estava vendo uma questão, nos países europeus foi feito uma pesquisa na qual os contribuintes têm até uma certa satisfação em pagar os tributos, tendo visto que lá eles veem o retorno, né, desses valores para si, tanto na educação de qualidade, a segurança para a população, enfim, todo o sistema ali público, ele é guarnecido com os recursos públicos. Aqui no Brasil não. Aqui realmente não dá essa satisfação em pagarmos os tributos, né, apesar de ser um dever do contribuinte, mas nós não vemos essa contraprestação do Estado. É muito ineficiente, por isso às vezes a gente fica questionando essa questão, eu pago tanto tributo, mas eu não vejo a contraprestação estatal. Então esse é mais um dos pontos, na minha ótica, que tem que ser revista aí com essa reforma tributária, enfim, mudar toda a legislação para que seja uma questão fiscal justa, né? Doutora Camila Merchan, tem colocação nessa conversa, porque senão a conversa fica só de bolinha, né? O que mais te assusta, assim, nós vamos falar da reforma trabalhista, o que mais te assusta na reforma? Qual é o seu olhar para essa reforma trabalhista? Então, Betão, o que mais me assustou na reforma trabalhista talvez seja a prevalência do negociado sobre o legislado. O que é isso? Antes, todos os direitos que não eram absolutamente indisponíveis para o trabalhador poderia ser negociado pela convenção coletiva entre o sindicato e o empregador. Por quê? E desde que respeitados os limites da lei. Por quê? Porque a lei sempre entendeu que o trabalhador não teria aquele poder de negociação, porque ele é a parte hipossuficiente na relação, é a parte mais fraca. E agora essa reforma veio dizendo que não, o empregador pode negociar com o empregado e aquilo não precisa obedecer à lei. Um bom exemplo disso, por exemplo, seria a jornada de trabalho, os intervalos de jornada também. Por exemplo, a lei fala que após as 6 horas de trabalho, deve ter um intervalo de 1 hora para refeição, ou por negociação coletiva até 2 horas. Agora, por negociação coletiva, esse intervalo pode ser de 30 minutos, até 30 minutos. E o que isso ocasiona ao trabalhador? Pelas normas de medicina, saúde e segurança de trabalho, mais riscos de acidente de trabalho, o trabalhador vai trabalhar mais cansado, a produtividade vai cair. Outra coisa, banco de horas. Antes, só por negociação coletiva, só o sindicato poderia negociar, que tem uma força maior de embate, de negociação. Não, agora não. Pode ser por acordo individual com o trabalhador e o empregador. E pode ser de 6 meses.
Então, o que acontece? Entendo eu que os riscos do empreendimento, muitas vezes, vai ser transferido para o empregado. Por quê? Agora, o empregado pode prestar até 2 horas extras e compensar no período de 6 meses. Aquele empresário, por exemplo, que teria 6 empregados, ele pode dispensar um e colocar os outros para trabalhar essas 2 horas. E mais, nessa crise que o país passa, o trabalhador, muitas vezes, ele não quer aquela folga que o empregador vai dar para ele numa quarta-feira chuvosa. Uhum. O que ele quer? Ele quer o pagamento da hora extra para ele poder pagar o cartão dele, o cheque especial dele, colocar comida dentro da casa dele. Então, esses pontos realmente são muito críticos diante da crise que o país está enfrentando. Agora, há muitos pontos que você vê que ele é inconstitucionais. Você acha que o TSE vai aplicar isso, sim, com determinados artigos como um aspecto de inconstitucionalidade? Sim, interessante a pergunta. O Ministério Público do Trabalho já fez várias recomendações com relação aos artigos da reforma. É até importante falar que em dezembro foram protocolados apenas 10 artigos na Câmara dos Deputados para a reforma, e quando o projeto entrou, eles modificaram mais de 100. Com relação às inconstitucionalidades, mais uma vez eu te falo, a negociação coletiva fala que você poderá negociar, por exemplo, as porcentagens de insalubridade e periculosidade. Então, aquilo que a lei falava, olha, o trabalhador que trabalha em mina de subsolo, o trabalhador do frigorífico, ele tem que ter um percentual maior, isso poderá ser negociado para o percentual menor. A grávida, por exemplo, talvez poderia trabalhar com insalubridade, pode ser negociado. Então, eles não tiraram, estrategicamente, eles não tiraram o adicional de periculosidade, insalubridade, mas eles negociam o valor. Flexibilizou. Isso, é a flexibilização de normas trabalhistas que não poderiam ser flexibilizadas. Uhum. E como é que ficam os contratos de trabalho, assim, depois da reforma? Ah, interessante. Tem um contrato de trabalho que é uma inovação jurídica, agora, que, inclusive, essa é a grande bandeira da reforma trabalhista, que é o contrato de trabalho intermitente. O que acontece? O empregador pode fazer um contrato de trabalho com o empregado, de carteira assinada, mas ele chama o trabalhador para trabalhar quando tiver. Hoje tem? Vou te pagar as horas. Amanhã não tem? O contrato fica suspenso, você também não recebe. Qual que é o grande problema disso? O trabalhador ele vai ter aquela incerteza de quando é que ele vai receber, quando é que ele vai trabalhar. Por quê? Hoje em dia, a única coisa que eu imagino que grande parte da população quer é ter aquela estabilidade, eu vou trabalhar hoje, amanhã eu vou receber. Independente se a venda do empregador dele vai vender ou não vai vender, está em crise ou não está em crise, eu vou receber o meu salário no final do mês. Agora, quando você contrata a pessoa, só quando está em alta venda, em alta temporada, e deixa de contratar em baixa temporada, você também transfere os riscos do seu empreendimento para aquele que você contratou, para o empregado. Isso já passando para o lado de cá também, né, Matheus? Sim, isso para o mercado é muito ruim, né, Matheus? Porque imagina que a pessoa está pensando, por exemplo, quem pensa que vai ser benéfico é um engano, porque quando você deixa de circular dinheiro, você empobrece aquela região, né? Consequentemente, você não recolhe tributos. Não recolhe tributos. E até a questão dos serviços públicos ficam prejudicados também com a falta, né, dos recursos para os cofres públicos. Então, é muito interessante, né, tanto para o contribuinte quanto para as unidades federativas que venha realmente circular riquezas, enfim, que realmente tribute, mas que esses tributos, né, venham aí como contraprestação ao cidadão. Então, é uma questão aí que tem que ser analisada, enfim, apesar da reforma trabalhista já entrar em vigor agora em novembro, a tributária ainda está em discussão no Congresso Nacional, ainda dá para... Já faz tempo, né? Muito tempo. Ainda dá para discutir um pouco mais, enfim, apesar de terem tantas discussões, ainda dá para discutir, apesar que a reforma trabalhista já foi, né, aprovada, enfim, vai entrar em vigor agora. Doutora, como é que a senhora enxerga um negócio desse? Por exemplo, a reforma trabalhista, ela quase que passou sem quase discussão nenhuma. E a reforma tributária, ela não anda, ela fica assim, igual centopeia. Então, ela tem várias pernas, mas ela fica andando em círculo, né? Como é que você enxerga tudo isso assim? Eu imagino que
os interesses... Culturalmente, os interesses dos mais fortes preponderaram sobre o interesse daquele que é o que está trabalhando para gerar a renda no Brasil, né, do trabalhador. Infelizmente. Doutora, jornada de trabalho, como é que fica nessa situação toda? Então, a jornada vai continuar sendo 8 horas, via de regra, 8 horas semanais, 8 horas diárias, 44 semanais, mas o contrato de trabalho parcial houve alteração, né? Então, ele pode ser de 32 horas agora. Então, isso vai aumentar a jornada de trabalho do trabalhador. Existe algum risco, sim, para a saúde do trabalhador, risco direto, assim, para a saúde do trabalhador? Claro, claro. A partir do momento que você negocia intervalos, negocia jornadas, isso faz com que o trabalhador fique mais cansado, isso faz com que a produtividade dele caia, isso faz com que os acidentes de trabalho aumentem. Então, aquele trabalhador que trabalha em indústria, ele vai perder o dedo, ele vai perder o braço, e isso, o único que vai ser prejudicado é o trabalhador. Como é que fica a questão do horário itinerary? Horas in itinere. As horas itinerárias e o horário de almoço para esses trabalhadores? Ótimo. Ótima pergunta. As horas in itinere, o que era, né? Aquele trabalhador, por exemplo, que trabalha em mina de subsolo, que ele demora para chegar até o local dele de trabalho. Ou então, por exemplo, aquele trabalhador que trabalha numa rede de TV, por exemplo, que é afastado, que é muito grande e o estúdio é afastado. Aquele tempo que ele gastava para se deslocar da portaria até o estúdio, quando a distância é muito grande, ou aquele que chega na porta da mina e demora para chegar lá embaixo, aquele tempo era contabilizado dentro da jornada dele. Né? Então, isso teria que ser pago pelo empregador. Com a reforma trabalhista, a hora in itinere sumiu. Ela não é que ela sumiu, ela não vai ser mais contada na jornada de trabalho. Tomara que o TST não aplique, né? Claro. Não aceite o entendimento não venha dessa forma, porque vai afetar aquele trabalhador, por exemplo, que mora longe, o trabalhador de Nova Lima, que vai trabalhar em Venda Nova. Exatamente. Essa hora itinerary que ele teria, ele não vai ter mais, né? Não mais integralizará o horário de trabalho dele. Tá vendo? E a hora extra, como é que fica nesse sentido, assim? Como é que a pessoa que faz hora extra, nós falamos do banco de horas, mas ela vai poder ser remunerada também? Então, a partir do momento que você modula a jornada através de banco de horas, né, você não paga a hora extra mais, é isso que eu estava falando. Isso para o trabalhador é muito ruim no cenário nacional, porque ele quer ganhar aquele adicional de no mínimo 50%, que é o da hora extra, que é interessante para ele. Por quê? Ele já passou a jornada, ele já está trabalhando no cansaço. Era o horário que, pela lei, pelas normas de higiene e segurança do trabalho, para que não atrapalhe o relógio biológico do trabalhador, ele teria que estar descansando, ele está lá dando a força de trabalho para o lucro do empregador. Então, o que o empregador vai fazer? Ele, ao invés de pagar pelo trabalho, ele vai compensar em até 6 meses. Ô, Matheus, como é que você vê essa luta, assim, entre capital e trabalho, né? Já que você está no meio também dessa confusão. Todo mundo que é advogado está no meio dessa luta, assim. Como é que você enxerga toda essa briga, assim, entre os interesses das classes e tal? É uma questão, assim, um tanto quanto complexa e histórica também, né? Tivemos aí várias revoluções, enfim, né? Pleiteando essas questões da classe trabalhadora para a classe, né, que tem um poder aquisitivo maior, enfim. Para o viés tributário, eu acredito hoje, né, nosso sistema aí que nós estamos aplicando atualmente, ele realmente sacrifica mais o trabalhador que não tem tantas posses assim. O sistema hoje ele tem que ser revisto nesse sentido também, né, de compatibilizar essa questão do capital e também com a distribuição de renda, enfim, que seja uma questão justa, que, por exemplo, eu estava conversando com você até antes do programa, esses benefícios fiscais, às vezes também os poderes executivos concedem refis para grandes empresas, em várias parcelas a perder de vista, as dívidas tributárias. Tem também muitas anistias aí, enfim, questão de multa também. Então, são muitos benefícios também que são aplicados a grandes empresas, que quem paga a conta no final é o contribuinte, pessoa física, que trabalha ali de 8 às 18,
pega o seu ônibus, enfim. Então, todos esses benefícios fiscais, né, que são aplicados a grandes grupos econômicos, grandes empresas, bancos também, querendo ou não, quem paga a conta é o trabalhador, enfim. Então, é uma questão também que tem que ser ali sopesada entre o capital e o contribuinte de menor porte. Você acha que, é uma pergunta para os dois, com o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, a mediação vai ser o norteador de todas as relações jurídicas? Bom, inclusive a mediação e a arbitragem foi incluída na reforma, né? Uhum. E eu acho isso um pouco temerário, porque, na verdade, em 2 aspectos, o acesso do trabalhador ao judiciário ficou impedido. Com a arbitragem, talvez a gente não sabe, no direito do trabalho a gente ainda não sabe como é que isso vai ser. Mas muitas vezes o juiz faz necessário para aplicar ou para vedar algumas negociações que seriam muito prejudiciais ao trabalhador. Você acha que essa coisa assim de um Estado mais liberal, quase não, a tentativa de fazer um Estado liberal puro é uma tendência mundial assim, de um novo conceito de Estado, Matheus? Eu acredito que o nosso sistema atual ele é um tanto quanto burocrático, mas eu defendo o Estado como interventor, mínimo ali, pelo menos para garantir a ordem social, a distribuição de riqueza de uma forma mais justa. Atualmente o Estado ele é bem interventor, enfim, as burocracias acabam ali atrapalhando algumas relações. Contudo, o liberalismo por si só eu acredito que também vai ser bem prejudicial, onde vai ser liberalismo puro, lógico. E vai ser a imposição do capital sobre o trabalho. A reforma trabalhista já é um viés nesse sentido. Então, eu acredito que seria um sistema misto, na minha opinião, seria um sistema mais justo. Tanto um Estado para regular as relações, né, e fazer esse balanceamento aí entre o capital e o trabalho, e também, enfim... Dá uma certa liberdade também para o capital e mercado circular, né? Exatamente. A pessoa abre a sua empresa, às vezes você vai lá na junta comercial, precisa abrir uma pessoa jurídica, precisa desfazer uma pessoa jurídica, é uma burocracia. A questão dos vendedores também, enfim, ambulantes ali, tem que ter realmente uma regulamentação, mas tem que facilitar também o trabalho, enfim, para que isso venha gerar mais riquezas. Então eu defendo um sistema misto, nem tanto para lá, nem tanto para cá, um sistema meio a meio ali, para que consiga tudo fluir da melhor forma possível. Mas é uma discussão muito ferrenha, muito... Sem discussão não tem crescimento. Não, com certeza. Né, doutora? Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui, daqui a uns 2 minutinhos a gente está de volta com mais Cultura Geral. VaptVult. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O investimento em saúde está entre os pilares mais importantes para o desenvolvimento de uma cidade. Em Nova Lima, essa premissa é levada a sério pela Prefeitura, que realiza diversas ações para oferecer serviços de qualidade à população. Em 2017, tivemos vários avanços na saúde. Nos exames de laboratórios, estamos com a demanda reprimida totalmente zerada. A parte farmacêutica, nós inauguramos em Honório Bicalho uma farmácia. No serviço odontológico, já estamos atendendo nas escolas e retomamos a implantação das próteses fixas. Os exames eletivos, estamos com o processo licitatório já finalizado, aguardando apenas os credenciamentos serem liberados para que possamos também zerar essa demanda reprimida. O governo municipal já investiu mais de R$ 71 milhões
em saúde pública, correspondente a 22% da receita constitucional legal, sendo uma das cidades líderes de Minas Gerais em gastos nessa área. Só para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes foram destinados mais de 9 milhões de reais, além de ceder 5 médicos pediatras, correspondente a 60 horas semanais, para atuarem na instituição. Os recursos provenientes da Prefeitura são um suporte importante para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade à população. Em Nova Lima, o agendamento em diversas consultas especializadas ficou parado, gerando uma enorme fila de espera. Fala, cidadão! Fiz uma ficha para poder marcar uma consulta com a oftalmologista. Essa consulta demorou bastante, eu já não acreditava mais na consulta. Mas depois de muito esforço, os avanços já são percebidos pela população. Eu procurei a unidade básica de saúde e não demorou uma semana. Eu realizei uns exames, está tudo beleza. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Voltando agora com o programa Cultura Geral, doutora Camila, como é que fica a situação da contribuição sindical? Pois é, esse é um ponto que realmente está causando muita polêmica, porque ela passa a não ser mais obrigatória, né? E os sindicatos, isso vai fazer com que aconteça o que, ao mesmo tempo que eles tentam fortalecer a negociação coletiva quando ela fica acima da lei, eles enfraquecem o sindicato quando a contribuição deixa de ser obrigatória. Então, esse é um ponto que inclusive, os sindicatos eles já estão começando a se movimentar para tentar modificar esse artigo, mas a gente ainda não sabe como vai ficar. Trabalho home office. Ah, esse é muito interessante. Né? Bom, o trabalho home office, ou teletrabalho, como é conhecido... Falamos dele aqui uma vez, mas é sempre bom voltar nessa coisa, né, assim, nessas situações que são incomuns para o trabalhador, que as pessoas não imaginam, né? Meu irmão, por exemplo, já está trabalhando assim. Então, esse contrato, esse tipo de contrato até começou com aquelas empresas de facção, de costura. Sim. E a costureira ficava muitas vezes em casa, trabalhando. Então, hoje em dia, antes da reforma, todos esses trabalhadores que estão em casa trabalhando, ou até mesmo advogados que ficam em casa peticionando no escritório, eles trabalham para o escritório, mas trabalham em casa. Hoje em dia, eles se equiparam ao trabalhador normal no que tange a jornada. Então, eles teriam que cumprir a jornada normal, de 8 horas. O que a reforma vem dizer? Que agora, esses trabalhadores do teletrabalho, eles não mais se enquadram na jornada de trabalho da CLT. Então, eles poderiam, o empregador, aproveitando-se da situação de desemprego, por exemplo, poderia firmar um contrato de 12 horas com o trabalhador, ou então uma grande confecção, eu te contrato, você vai bordar até você aguentar. A tarde toda, a noite toda, e não vai ter mais aquele controle de jornada, então, consequentemente, esse trabalhador também não vai receber as horas extras, o noturno, tudo aquilo que lhe era garantido pela legislação trabalhista quando ele era equiparado ao trabalhador normal, não será mais aplicada a ele. A licença maternidade, como é que fica essa situação da licença maternidade? Muda alguma coisa? Não, a licença maternidade vai continuar, mas o que realmente tem sido objeto disso tudo aí é a parte de negociação. Se você pode negociar direitos, você pode tirar direitos do trabalhador.
Uma coisa que é muito interessante a ser falada aqui é com relação ao salário, por exemplo. O que hoje... Vai poder reduzir salário? Exatamente, aí que está. Uma coisa muito interessante. Hoje em dia, o que a legislação fala? Que toda aquela gratificação paga para o trabalhador, seja ela de função, seja ela por premiação, ou aquela ajuda à alimentação, quando não é, o empregador não é membro do PAT, tudo isso integra o salário. Então, tudo isso vai no bolinho do salário do trabalhador e, compondo esse bolinho, o salário cresce. O que a legislação fala agora? Que apenas as gratificações legais vão compor o salário. O que na realidade isso acontece? Eu acho que todo mundo aqui já viu o empregador que paga o salário por fora, já viu? Ele te paga um salário na carteira e te paga um salário por fora para poder... compensar alguma coisa. E poder se retirar de alguns direitos, do pagamento de alguns tributos, dos recolhimentos, então tudo isso. Ou então, quando vai fazer a rescisão contratual, a rescisão fica bem menor. Porque aquele valor era pago por fora, geralmente são valores até altos. Então, normalmente, quando isso acontece muito hoje em dia nas audiências trabalhistas, a defesa fala que aquele valor era uma gratificação pelo bom desenvolvimento do trabalhador na empresa. Então, vai ficar muito fácil a sonegação agora, quando ele falar que é uma premiação aquele valor que ele paga por fora, uma vez que não tem limite nesse valor. Será possível entrar na justiça para reaver algum direito depois da reforma trabalhista? Ou vai ficar muito melindroso isso, assim, porque com essa coisa da mediação e da... Suposta aceitação do empregador pela autonomia da vontade, né? Então, a lei prevê também uma coisa que é muito perigosa para o trabalhador, que é a quitação geral do contrato de trabalho, essa quitação anual. O que é isso, a quitação anual do contrato de trabalho? O trabalhador e o empregador vão poder dar as mãos, ir ao sindicato e falar: esse empregador não me deve mais nada. E ele pode estar devendo as horas extras, ele pode estar devendo noturno, ele pode estar devendo salário, ele pode estar devendo o que for. Se ele declarar no sindicato, junto ao empregador, que o empregador nada deve, isso está quitado e ele nada mais pode reclamar na Justiça do Trabalho. Qual que é a consequência disso? Isso aí vai retirar o acesso do trabalhador de ir ao judiciário. Por quê? Muitas vezes você é coagido. Você é um pai de família, você precisa pagar as contas, você é o arrimo de família. E o empregador vai falar assim: vamos lá quitar. Você vai falar que não. Você vai ficar desempregado do jeito que está. Isso vai ser todo ano? É anual. E pode ser no sindicato patronal essa quitação também, ou só no sindicato trabalhista? Do trabalhador, né? Isso. Então, isso é muito perigoso. E isso é uma coisa que está sendo muito discutida, porque é um direito constitucional. A Constituição fala, seria um retrocesso a um direito constitucional que é vedado. Sim, mas aí é cláusula pétrea. Porque eu estou falando assim nas cláusulas pétreas, que não pode ser modificado. Pode ter algum entendimento, por exemplo, do TSE, do TST, e às vezes, ferindo o direito constitucional, pode ter alguma coisa ligada ao STF também? O TST. Aí o que acontece? Quem vai julgar a constitucionalidade da lei é o STF. O STF, né? É possível? Você acha que será possível? Como é que você vê tudo isso? Você que está militando assim na área do direito do trabalho. Vai ser um processo dificultoso, porque o doutor sabe, para arguir a inconstitucionalidade de uma lei, existe um procedimento que é bastante... um procedimento burocrático, um procedimento que está previsto em lei, então não é tão fácil assim modificar. Tem alguma... a gente estava falando aqui alguma coisa do ISS, né? ISS, isso. Até nesse viés de reforma, agora que a gente está falando do nosso sistema tributário, teve agora, em 2016, a Lei Complementar 157, que alterou, né, a legislação que versa sobre o ISS, que é o Imposto de Competência dos Municípios, o Imposto sobre Serviços, que até essa lei prevê agora algumas novas hipóteses, né, de incidência na lista anexa dos serviços.
como nós estávamos comentando aqui, agora serviços de streaming podem ser tributados, serviços de internet, o famoso, essas séries que a gente assiste aí pelo celular. Os canais também, enfim. esses youtubers também vão poder ser tributados também? Pois é, tem uma discussão nesse sentido também. E até tem um sistema agora que prevê a lista anexa, sistema de transporte aquaviário. Enfim, eu não conheço no Brasil ainda o sistema aquaviário de transporte, mas a lei já prevê a incidência parece do que foi ISS. feito um mapeamento na época pelo deputado Eliseu Rezende uma vez, que fez algum trabalho nesse sentido aí. E até, enfim, o nosso legislativo nesse sentido para tributar, né, enfim, é muito eficiente, né, enfim, às vezes o sistema nem tem aí a nossa disposição, mas já tem a previsão aí para que o Estado, enfim, venha tributar, e a gente não vê a contraprestação. Então, seria bom que o Estado fosse mais eficiente para ter a nossa contraprestação do que efetivamente nos tributar. O que você pode falar assim de esperança? Assim? Você acha que a reforma tributária vem e será uma boa? Eu acredito que até 2018 essa proposta aí de emenda à Constituição seja votada aí no Congresso, enfim. Mas como, né, o nosso Congresso ele é composto por vários setores da sociedade, enfim, isso vai mexer com o setor agrícola, vai mexer com o setor automotivo, enfim, vão ser vários setores que vão ser modificados, enfim. Então eu acho que vai ser uma questão assim tão simples e rápido, né, tendo visto os interesses nessa reforma que nós já tínhamos, né, falado. Então eu acho que realmente eu sou muito esperançoso que venha essa reforma para que venha a ter um sistema tributário mais justo, mas eu acredito que vai demandar um pouco mais de tempo ainda do que a reforma trabalhista, que foi assim bem célere. Doutor, a reforma trabalhista entra em vigor que dia? Quarta-feira? É, isso mesmo. Inclusive, bom, que eu já perguntei, já respondi, né? Exatamente. Uma coisa interessante também a ser dita com relação às férias do empregado, né, que eu não falei. Que as férias é o direito à desconexão do empregado, que ele trabalhou aqueles 12 meses para adquirir e depois o empregador tem mais 12 meses para dar a critério dele. Então, isso, assim como as outras normas, eu lembrei até de te falar isso porque você me perguntou, como é que fica o empregado, ele vai ficar cansado das horas extras? Então, as férias também é aquela época que ele vai desligar do trabalho. E a medicina do trabalho fala que é após 10 dias que ele começa a se desligar do trabalho. E o que a reforma fala? A reforma fala que agora as férias podem ser divididas em até 3 vezes. Um período não pode ser inferior a 14 dias, mas os outros também não podem ser inferior a 5. Qual que é o grande problema disso? Que algum período vai ficar bem pequenininho para ele tirar. Como é que ele vai descansar? Porque a CLT fala que as férias são preferencialmente tiradas 30 dias direto, sendo que excepcionalmente ele pode tirar, pode dividir, sendo que um período não pode ser inferior a 10 dias. Então, quais são as consequências disso? Normalmente, assim como você me perguntou da jornada excessiva, o trabalhador que não tira férias, ele vai continuar voltando, porque ele não vai ter desligado biologicamente, de acordo com o relógio biológico dele, ele não vai ter desligado do trabalho. Já pensou aquele trabalhador que trabalha 12 por 36, ou aquele trabalhador que trabalha com turnos ininterruptos de jornada de trabalho? Quanto tempo essa pessoa demora para se desligar daquela jornada que ela tinha? Porque aí, se ele trabalhava à noite, quando ele tira férias, ele vai voltar a jornada a ter uma vida normal, né? Ele vai dormir à noite, coisa que ele não fazia quando ele estava trabalhando. Quando ele estava trabalhando, porque ele era vigia, ou ele era aquele trabalhador de indústria que um dia trabalha de noite, daqui a 2 dias ele trabalha de uma outra forma. Então, quando você divide em períodos muito pequenos, não dá tempo do cérebro dele desligar, do intestino dele desligar, do corpo dele descansar. Essa é uma crítica que está sendo feita pela doutrina e pelos grandes doutrinadores de direito, porque isso pode prejudicar muito, pode aumentar os acidentes de trabalho. O nível de estresse aumenta também. Exato. Você acha que tem alguma esperança, assim? Qual a esperança que você tem, assim, de uma melhora na aplicação dessa reforma? Então, já existem algumas propostas, né, para modificação já de alguns deputados. Inclusive a primeira foi com relação ao trabalho intermitente, que foi aquele que o trabalhador pode ser contratado por horas. Foi a primeira proposta de mudança.
apesar de já existirem várias recomendações do Ministério Público do Trabalho. Mas eu acho que a pessoa bem informada, a sociedade bem informada, pode lutar pelos direitos dela, né? Então, espero que, estando aqui também, esclarecendo isso para o trabalhador, eles possam lutar também pelos direitos dele, pelas mudanças, não aceitar essas coisas. Tão passivamente, né? É. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. O programa bom é assim mesmo, passa rapidinho, né? Um grande abraço a todos vocês, obrigado ao Matheus aqui, a doutora Camila também, um prazer recebê-los aqui no programa e discutir essa situação toda que a gente tem vivido aí de reformas e possíveis reformas que vêm por aí. Um abraço e até amanhã, não perca o programa de amanhã também. Amanhã nós vamos discutir essa situação toda aí das religiões de matriz africana, né? Nós vamos receber aqui o Dr. Lucas Gontijo, o antropólogo, e duas pessoas, uma da Umbanda e outra do Candomblé, para a gente poder discutir toda essa situação da intolerância religiosa e das religiões de matriz africana. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.